single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna... Olá, alunos do 7º ano. Eu preparei esse vídeo com a devolutiva das atividades da primeira semana, né? As atividades que vocês realizaram na primeira semana da matéria de História. Então, hoje a gente vai fazer a correção juntos. Então, é extremamente importante, antes de começar a assistir, que vocês peguem o livro didático de vocês, mais as respostas das atividades que vocês fizeram. Daí eu vou passar a correção e explicando. Conforme vocês forem fazendo a correção, se tiver algo errado, para, apaga, corrige, continua o vídeo, né? Como a gente não vai ter aquela dinâmica de professora, né? Aquela pergunta, então use sempre a pausa para corrigir, volta se não entendeu alguma coisa, para vocês conseguirem realizar essa devolutiva, conseguirem entender melhor o conteúdo, né? Pra gente prosseguir na aprendizagem nesse momento que a gente está distante, tá bom? Então vamos começar. Eu vou fazer a leitura das perguntas, por isso é super importante vocês estarem com o livro, e vou projetar para vocês aqui as respostas, para vocês estarem acompanhando e checando aí. Lembra sempre, a resposta não precisa estar idêntica da professora, ela tem que ter o mesmo sentido, o mesmo objetivo, certo? Tudo bem? Então vamos lá? Então, todo mundo abre lá o livro, lá na página 78, que é a primeira página da nossa atividade, e vamos fazer a correção da questão número 1. A pergunta era a seguinte: sobre o Renascimento, responda a o que foi, onde e quando começou. Perguntinha básica, né, gente? Que a gente sempre começa antes de fazer as atividades. Então, vamos lá. O Renascimento cultural e científico, ele foi um intenso movimento cultural iniciado no século XIV nas cidades italianas e que se espalhou pela Europa. Então, é um intenso movimento cultural, inicia-se lá no século XIV, primeiro nas cidades italianas, depois vai passar para toda a Europa. Questão B. Quem financiava os artistas e estudiosos do Renascimento? A gente vai ver, né, um grande movimento desses artistas de fazer essas pinturas, esculturas, né? Mas todo esse trabalho que eles faziam tinha um custo. Quem financiava, né? Quem que bancava essas pessoas? Eram homens ricos, comerciantes, banqueiros, príncipes, os papas. Esses homens eram conhecidos como mecenas. Eles bancavam, encomendavam essas pinturas, pediam esses trabalhos como uma forma de ganhar prestígio na sociedade, né? Então, eu tinha uma obra de Michelangelo na minha casa, de Leonardo da Vinci, né? Então, esses mecenas eram os financiadores desses artistas com o grande objetivo de ganhar prestígio em troca, né, de financiar esses artistas. C. Com que objetivo eles financiavam os artistas e estudiosos? Bem, já falei, né? Então, só vamos chegar para conseguir prestígio e projeção social. Ganhar destaque, olha lá, né? Aquele fez uma obra do Michelangelo, né? Olha aquele banqueiro. Então, é uma forma de ganhar prestígio social, financiar esses artistas, certo? Atividade 2. A atividade 2 tinha duas fontes. A primeira fonte era uma imagem, né, uma pintura do Michelangelo, a criação do homem, e a segunda era um trechinho do texto de Shakespeare, certo? Hamlet de Shakespeare. Aí, logo em seguida, tinha 4 perguntinhas, né? Vocês tinham que fazer a leitura desses dois e relacionar as informações voltadas para o Renascimento. A gente começou a ver Renascimento na sala de aula e viu que diversas características. Então, a gente vai tentar localizar essas características nas atividades. Vamos lá? A. Quem são os personagens representados na fonte 1? Né? Essa é uma imagem muito famosa, vocês provavelmente já devem ter visto, né? Essa imagem aqui, a pintura, né? A criação de Deus. Vocês já devem ter visto essa imagem já em algum lugar. E ela é famosa porque ela representa, né, os dois personagens principais, é Deus e Adão, certo? Então, questão A, quais são os personagens? Os personagens principais são Deus e Adão. B, como os personagens da fonte
1 são representados. Como que eles estão? Né? Como que eles estão nessa pintura? Deus é representado como um homem vigoroso, né, de cabelos brancos, e Adão é mostrado como um jovem de corpo musculoso e belo. Lembra da importância do belo no Renascimento, de mostrar a perfeição do homem, do corpo. Então a gente consegue ver bastante isso nessa pintura. C. Que característica do Renascimento se pode perceber na fonte 2? Na fonte 2, a gente consegue ver, ó, ele diz assim, ó, que obra de arte é o homem, tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade, em forma e movimento tão preciso. Qual característica, então, do Renascimento a gente vê na fonte 2? Na fonte 2, a gente consegue ver o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro de tudo. Então, quando ele fala, ó, um homem tão nobre de raciocínio, então, a principal característica aí do pensamento renascentista é o antropocentrismo, certo? E última, a fonte 1 confirma ou nega a fonte 2? O que vocês acham? A fonte 1, essa imagem da criação de Deus, esse homem perfeito aí, né, representado com corpo musculoso, belo, ele tá, e o texto lá do Shakespeare que fala do homem com seu raciocínio, com a sua capacidade, com o seu movimento preciso, admirável, né, ele tá confirmando ou está negando a fonte 2? Lá no finzinho, confirma. O texto de Shakespeare é a pintura de Michelangelo, são uma exaltação do ser humano. Basta ver que na pintura, Deus e o homem são representados como formas e proporções idênticas. O tamanho de Deus e o tamanho de Adão na imagem são iguais. Deus não está maior, né? Ele é representado em sua perfeição, idêntico, né? Criado à semelhança. Então, a fonte 1 confirma a fonte 2, né? A fonte 2 e a fonte 1, elas se convergem, certo? Turminha, agora a gente vai para a página 79, no exercício 3, tá? Eu vou fazer a leitura aqui com vocês e vocês vejam aí qual alternativa errada e vocês têm que justificar o porquê ela tá errada. Então, a pergunta: identifique a frase incorreta, justifique sua escolha. São características do Renascimento. Qual que não é uma característica do Renascimento? A valorização do passado greco-romano e a valorização das obras gregas romanas da antiguidade. Essa tá certa. Lembra que a gente falou com vocês? Né? É um renascimento. Então, é algo que já existia e voltou a existir com uma nova roupagem, lógico. Mas aonde eles foram buscar as inspirações desses novos artistas? Eles foram buscar lá nos gregos e romanos. Então, A tá certa. B, antropocentrismo, o homem no centro das atenções. A gente viu já lá no exercício 2, né, essa característica. Então, a valorização do homem, o homem é o centro de tudo agora, né? O antropocentrismo, não mais o teocentrismo, que era Deus no centro de tudo. Agora é o antropocentrismo. Alternativa C, individualismo, ou seja, a valorização da capacidade individual, do talento e da criatividade. Bem, se eu estou valorizando o homem, eu também estou valorizando a sua individualidade, a sua capacidade de criar, a sua capacidade o seu talento, a sua criatividade. Então, também é uma alternativa correta. D, uma visão do tempo segundo o qual o tempo pertence a Deus, por isso é pecado emprestar dinheiro a juros. Primeiro, né, a gente está no antropocentrismo, o homem é o centro de tudo, então não Deus, né? Então, aí a gente já estaria a esse ponto errado, certo? Por isso é pecado emprestar dinheiro a juros. Isso é um item que vai entrar muito em conflito já quando a gente vê a reforma e a contra-reforma, tá? Mas o principal item que mostra que tá errado aí pra gente ver logo de cara é que segundo o qual pertence a Deus, não segundo o qual pertence ao homem. Então, a alternativa incorreta é a alternativa D, daí justificando. Uma visão do tempo segundo o qual o tempo pertence ao homem
e este deve usá-lo em benefício próprio. Tudo bem? Questão 4 agora. Identifique a afirmativa incorreta novamente e justifique a sua escolha. Então, vamos ter aí frases relacionadas ao renascimento. A gente tem que encontrar qual é errado e falar o porquê ela está errada. A. O homem medieval guiava-se pelo ritmo da natureza, levantava com a luz do sol e parava de trabalhar quando anoitecia. Sim, né? Então, lembra que eu comentei com vocês, principalmente quando a gente viu o renascimento comercial e urbano, né? No tempo medieval, o tempo era o tempo da natureza, né? Assim era definido o ritmo de vida. Agora a gente já está na idade moderna, né? A visão das coisas vão começar a se transformar. B. O homem renascentista acreditava que nada podia mudar o seu destino e que ele já tinha sido traçado por Deus. Justamente ao contrário, né? A partir do Renascimento, como é o homem o centro das decisões, então quem confirma o seu destino é o homem, certo? Então a alternativa que está incorreta é a alternativa B. O homem renascentista acreditava no livre-arbítrio, podendo ele mesmo traçar o seu destino. Então, sou eu que vou escolher, né? Sou eu que tenho esse livre-arbítrio. Não sou, aconteceu porque Deus quis. Deu certo porque Deus quis. Deu errado porque Deus quis. Não, eu tenho um livre-arbítrio para tomar as minhas decisões. Vamos agora para a página atividade 5. Eu pedi para vocês não realizarem, certo? Que é a atividade da cruzadinha. E daí eu pedi para vocês irem lá na página 80. Na página 80 tinha um texto, certo? Leitura e escrita em história. Esse texto é sobre Leonardo da Vinci e vocês tinham que fazer a leitura dele e em seguida responder as atividades de A a D. Vamos lá? Vamos lá então. Atividade A da página 80. Que tipo de carta é a que Da Vinci escreveu a seu mecenas? Que tipo de carta será que ele... Olha, ele começa assim, ó. Meu ilustríssimo senhor. 1. Conheço o modo de construir. 4. Posso fazer também canhões. 5. Se tratasse de uma... Posso construir. É uma carta de apresentação, certo? Ele tá falando o que ele é capaz de fazer pro seu mecenas, né? Então, aqui, ó. A. É uma carta de apresentação, pois ele informa ao seu mecenas, ao seu financiador, o que ele era capaz de fazer e suas diversas habilidades. Então, ó, posso fazer tudo isso pro senhor, né? Então, ele mostra o seu potencial. Então, uma carta de apresentação. B. Localize em qual ou quais itens Da Vinci se apresenta como engenheiro militar. O que vocês deveriam ir? Não está separado por 1, 4, 5, 6, 10, né? São itens que foram selecionados, né? Aí não tá a carta completa, ela foi selecionada trechos dela. Então, entre esses itens aí, quais deles Da Vinci é apresentado como engenheiro militar? Como ele mostra as suas características de engenheiro militar, produzir armas, técnicas de guerra, né? Então, na leitura vocês iriam encontrar essas características nos itens 1, 4, 5 e 6, certo? Chequem a resposta aí de vocês se vocês conseguiram localizar todas essas informações. 1, 4, 5 e 6. Questão C. Que outras habilidades ele afirma ter? Além de ser um engenheiro militar, que outras habilidades ele mostra ter ao longo desse texto? Planejar e construir prédios e aquedutos, né? Aquedutos são para levar água, certo? Esculpir e pintar tão bem quanto qualquer outro indivíduo. Então, além disso, ele vai falar outras habilidades que ele tem, certo? D, e última. Da Vinci conseguiu, de fato, realizar o que afirma nessa carta? Ele tinha todas essas habilidades que ele mostra para o seu mecenas? Sim. Leonardo foi um pintor, opa, saiu um S aqui, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro, inventor, ou seja, ele foi um artista por completo realmente, certo? Turminha,
Então, a gente fez as correções das atividades da semana 1. Espero que tenha ajudado vocês entenderem um pouquinho melhor o conteúdo, né? A professora deixou links, a professora deixou as páginas do livro com o conteúdo. É extremamente importante que vocês façam o acesso, leiam as páginas para entender melhor. A professora tentou ser mais breve para não ficar um vídeo muito longo. Eu sei que não ficou perfeito, assim como vocês, a gente está aprendendo, né, a mexer a lidar com essas novidades que estamos sendo obrigados a usar, dado o momento que a gente está passando, mas é uma forma da gente chegar mais próximo, da gente estar junto, né, de manter a rotina de estudos, que é muito importante a gente manter agora, não perder o aprendizado, né, daqui a pouquinho a gente tem várias orientações essa semana para passar para vocês, então façam as correções. Depois que terminar as correções, a professora vai deixar para vocês uma folha com algumas perguntinhas, né, da devolutiva para vocês preencherem, que vocês coloquem junto com as respostas para vocês entregarem para mim. A gente vai estar passando orientações de como vocês vão entregar essas atividades. Então, é extremamente importante que vocês façam essa parte também, tá ok? Um beijo, se cuidem e vão acompanhando as aulas, as atividades que a gente está enviando para vocês, tá bom?